Seja muito bem-vindo ao canal EBD. Sim, senhor. O canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando no último trimestre deste ano as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Chegamos à lição de número 9: promessas para filhos e pais. Essa aula, ela é uma aula sobre família, sobre honra, sobre temer, sobre visualizar e andar segundo os mandamentos de Deus e terás também nesta vida as recompensas do Senhor. Fica conosco até o final, pois nós veremos algumas questões sobre o relacionamento de pais e filhos e o comportamento que cada um deve ter para que a sua família esteja em harmonia diante do Senhor e da sociedade. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. O texto áureo que está em Efésios 6, 2 e 3 replica textos de Êxodo e também de Deuteronômio sobre a lei dada para Israel por meio do legislador Moisés. E nesta lei, sobre a parte de honrar o pai e a mãe, o texto é bem claro dizendo que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem nesta vida e viva muito tempo. Então, dentro deste mandamento de honrar o pai e a mãe, de agradar o pai e a mãe, de sustentar e proteger o pai e a mãe, existem promessas de uma vida longa e uma vida agradável e uma vida boa. Mas se existe o primeiro mandamento com promessa, qual seria o segundo mandamento? Então, se tem um primeiro, então teria o segundo. O que a Bíblia está nos querendo dizer é que a prática da palavra, o estender a mão para o próximo, nós já estamos com isso cumprindo o mandado do Senhor e cumprindo a grande primeira ordenança de Deus, que é amar, temer a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante ao primeiro, é amar o próximo como a si mesmo. As promessas contidas nas leis de Moisés para o povo, algumas estão implícitas, escondidas e ocultas, mas com a prática da palavra se tem essas bênçãos, e outras, como essa, estão explícitas. O texto diz: se fizer, recebe a bênção. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas de Deus semelhante a essas. Mas o que seria a segunda? Na verdade, essa que se diz como primeira está dentro de uma ação que Deus espera do homem para que em tudo o ser humano seja abençoado. E o primeiro grande mandamento que abarca toda outra qualquer promessa de Deus é amar a Deus. O fundamento do reino para que haja uma relação amorosa, favorável, benéfica, em que o tempo oportuno de Deus sempre se revela, simplesmente está no fato de amarmos ao Deus Todo-Poderoso e cumprirmos a sua vontade. Então, o que seria segundo aqui é temer a Deus. Só que temer a Deus é o princípio de todas as coisas. Então, quando nós tememos a Deus e amamos a Deus, também estamos temendo aos nossos pais, aos nossos familiares, estamos honrando e amando a eles também. Nesses textos acima, você pode conferir que é agradável a Deus que os filhos agradem, sustentem e protejam os seus pais. Receber a sabedoria e a instrução e obedecer os pais em tudo que os pais lhes disserem. Pais que temem a Deus e fazem a vontade do Deus Todo-Poderoso. A leitura bíblica em classe, que está no Salmo 127 e também em Efésios capítulo 6, resume quais são as bênçãos que os pais recebem por ter filhos e quais são as bênçãos que os filhos recebem por ter pais e amá-los e obedecê-los. Simples assim, nós iremos resumir aqui, tanto no Salmo 127, do 3 ao 5, como em Efésios 6, do 1 ao 4. Veja o que o texto diz: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Ter filhos aqui já se constitui uma bênção de Deus. Receber o favor do Senhor de gerar e cumprir o propósito inicial de Deus, que é encher a terra. O texto continua dizendo que, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. O texto está falando que os filhos são para serem lançados.
são flechas para serem lançados. Veja o que o verso 5 diz: Bem-aventurados, plenamente satisfeito e feliz, é o homem que enche deles a sua aljava, enche da flecha. Quem são as flechas? Os filhos. Então, bem-aventurado é o homem que tem muitos filhos. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então, o texto está falando de herança de Deus, o texto está falando sobre felicidade e o texto está falando sobre proteção. Quem tem muitos filhos, falando num contexto de invasão de confederados ou de nações ou de reinos, tem proteção dentro do lar. Quanto mais a sociedade era agricultora, que vivia da subsistência do campo, melhor era quando a sua família era uma família estendida, com muitos filhos. Tanto que há 40, 50 anos atrás, os nossos antigos familiares que tinham a sua roça, o seu sítio, tinham 15 filhos. Depois, quando migram para a cidade, os seus filhos e os seus netos têm 3 filhos, no máximo 5 filhos. E hoje já existe uma cultura de ter um filho, dois, e provavelmente, se acontecer, ter um terceiro filho. É um fenômeno da sociedade que sai da região rural para a região urbana. Mas o texto é bem claro. Quais são, dentro da promessa de pais e filhos, quais são as bênçãos que os pais recebem? Felicidade e proteção. Os seus filhos vão lhe sustentar e lhe proteger no futuro que eles não puderem mais fazer isso por si. Veja o que o texto de Efésios 6, do 1 ao 4 diz. Agora para os filhos. Esses filhos, como flechas, mostram que eles são fortes, são certeiros, são dispostos, são os filhos que estão estabelecidos para também fazer com que a família continue a navegar neste mundo. Efésios 6:1 Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. A primeira exortação está falando da palavra de Deus. Ser obediente aos pais segundo os ditames, segundo os fundamentos de Jesus Cristo. Os pais sendo fiéis e tementes a Deus e os filhos aprendendo deles, também sendo fiéis e tementes a Deus. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então o texto ele é bem claro. Aquele que respeita a autoridade máxima na sua vida, que é o pai e a mãe, esse vai viver muito bem. Porque todos os benefícios que poderiam vir dos seus pais estarão presentes, porque ele também é fiel e faz a sua parte. Existe uma harmonia dos integrantes da família, para que a família possa ter aqui um funcionamento correto, quando todos cumprem o seu papel. O versículo 4 diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Esse não provoqueis a ira é simplesmente um abuso de autoridade, em que a disciplina passa daquele nível que deveria ser, e o pai machuca o filho não só com palavras, mas também fisicamente, de uma maneira que não está escrito, e de uma maneira que não é moderada e nem coerente. E a segunda parte nos dá a entender que o fundamento de todo o relacionamento é a doutrina, a admoestação. Deixa bem claro para eles que se eles forem fiéis e tementes a Deus, eles terão bênção em suas vidas, mas se não forem, não terão. O pai que tem o outro extremo, que é o super protetor, ele não criará filhos guerreiros para a vida. Ele criará filhos que não conseguirão nem casar e desejarão morar com os pais porque eles não sabem resolver nada nem pagar uma conta de luz. Essa super proteção, mas também o abuso de autoridade em tentar até infringir contra a integridade física dos filhos, mostram que os pais precisam ter moderação em tudo o que fazem. E quando ensinam a palavra de Deus aos filhos, quando eles se dão mal em alguma área da vida por causa da desobediência a Deus e aos pais, mostrarem, admoestarem com a palavra que é por causa disso ou daquilo que acontece isso na sua vida. Então é a educação insistente, a disciplina segundo a vontade de Deus. Essa é a ordem direta para os pais que traz benefícios para os filhos. Quais são os benefícios? Sucesso na vida e longevidade. Para os pais, felicidade e proteção. Para os filhos, sucesso em tudo que faz e longevidade. É muito mais desafiador criar os filhos nos tempos em que nós estamos vivendo, como no século passado, em que a cultura
judaico-cristã e aquela família numerosa de 7 a 10 filhos, que as vestimentas, o comportamento e o pudor se percebe que era bem diferente. Hoje existe o desafio do progressismo, de uma vida diferente, de uma nova visão das coisas, de ressignificar, dar um novo significado às coisas, inclusive à própria Bíblia Sagrada. Então vivemos em um terreno muito difícil, muito perigoso. Os pais se sentem felizes, se sentem realizados quando eles veem os seus filhos bem, quando eles veem os seus filhos estudiosos, que têm sonhos, desejo de trabalhar, que são conservadores em princípios em todos os níveis da sociedade, que contribuem com a casa, com a família, respeitam os avós, os pais, respeitam as autoridades, respeita a professora. Isso traz uma satisfação, uma realização aos pais quando ver os seus filhos se desenvolvendo de forma inteligente e saudável. O primeiro tópico da nossa lição, o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Como já falamos, os filhos são a herança, são galardão de Deus por aquele homem e aquela mulher ter se juntado no Senhor. O casamento, o matrimônio que deve ser venerado por todos, porque Deus odeia o divórcio. E Deus se alegra com a união de um homem e de uma mulher no Senhor. Então, a recompensa são os filhos, que são preparados como flechas, ou seja, úteis para a sociedade. Os pais que não entendem isso, o princípio do Gênesis, deixará o seu pai e a sua mãe. Então, eles devem ser lançados para fora. Muitos animais, quando, por exemplo, algumas espécies de pássaros, quando seus filhotes já podem voar, ou os pais abandonam o ninho, ou lançam os filhos para fora do ninho, porque eles já sabem voar, mas eles não sabem que sabem voar. É por isso que a crise pode ser material, física, intelectual. Colocar alguém em uma crise, permitir alguém em uma crise, ela vai se desenrolar, ela vai se reinventar e tem que dar um jeito para resolver as questões da vida. E Deus faz isso conosco. Fez isso com Israel. Trabalha conosco também desta maneira. Nós temos que reconhecer que os filhos têm que enfrentar. Tem que enfrentar os empregos, tem que enfrentar a faculdade, tem que enfrentar os perigos da rua, tem que enfrentar. E quando os pais superprotetores casam os filhos e colocam dentro de casa, num primeiro andar, num quartinho, eles não estão deixando os seus filhos viverem. Eles são flechas preparados para a sociedade para gerar uma nova célula e daí mais filhos e gerar uma outra célula. É a multiplicação. Também das bênçãos de Deus sobre os filhos. Então, o nosso primeiro tópico explica a bênção dos pais e também a bênção dos filhos à medida que esses filhos são obedientes. O contrário, ser desobediente, eles não terão as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E o resultado deste temor, tanto dos pais como dos filhos, está no Salmo 128. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Veja os princípios. O temor de Deus, que é o início ou o princípio da sabedoria, traz uma harmonia entre todos os integrantes, porque há a educação dentro do lar. A insistência em mostrar o caminho em que se deve andar. E esse ensino, meus amados pais, professores de escola dominical, pastores e líderes, esse ensino ele é consistente, diário, insistente, tanto de proteger os filhos das doutrinas errôneas, ideologias espúrias, como inculcar em suas mentes a verdade com insistência, com persuasão, com admoestação, para que eles aprendam, decorem e vivam. Foi isso que Deus deu à nação de Israel para que eles cultivem o ensino da palavra de Deus em sua casa. Tudo é Bíblia dentro de casa. Em Deuteronômio capítulo 6 está lá: deitando-te, levantando-te, andando pelo caminho, nos umbrais da tua porta, na testeira dos teus olhos ou na palma da tua mão. Ou seja, a palavra ela cerca essa família. Todo o procedimento está relacionado a imprimir e explicar as coisas da vida baseado na palavra de Deus, na verdade do evangelho, porque se não for assim, nós perdemos a essência de um verdadeiro cristianismo. E um lugar muito importante para um bom desenvolvimento dos filhos,
intelectualmente, espiritualmente e também emocionalmente dentro dessa comunhão para que se apresente à sociedade alguém de bem é a igreja. Davi, no Salmo 122, verso 1, diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que significa esta expressão? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que Davi queria dizer em sua época e como aplicar para os dias de hoje. Nós não iremos explicar aqui, porque você vai acessar esse vídeo que nós gravamos bem recente. Neste vídeo, nós damos a explicação da época de Davi, o teor profético do Salmo 122 para um futuro que ainda acontecerá até para nós, e também como nós podemos usar esse texto nos dias de hoje. Então entra lá, acessa, porque você vai gostar do Salmo 122 e a explicação desse texto. Ainda no segundo tópico, o comentarista traz os textos bíblicos, e eu incluo aqui 1 Timóteo 5,8. Se nós não tivermos cuidado dos nossos, nem dos da nossa casa, negamos a fé e somos pior do que o infiel. A casa é o treinamento do obreiro, homem e mulher e jovem que cresce, para entender que esta vida, esta célula, é o grande projeto de Deus para a felicidade. O casal que venera o matrimônio, que honra um ao outro e não se dão à prostituição, os filhos que temem o pai e aprendem a palavra de Deus, o homem que não tem do que se envergonhar e expõe a Bíblia também dentro de casa para crescimento dos seus, este tomou a atitude nobre de priorizar, que é isso que o comentarista traz, quais são as nossas prioridades. Primeiramente, espiritual é Deus. Segundo, o nosso cônjuge. Terceiro, os nossos filhos. E depois também nós podemos colocar a igreja local, podemos colocar o lazer. Mas em resumo, Deus, família, trabalho, igreja e lazer. Se nós seguirmos essa regra, não deixando nenhuma, nem pulando nenhuma ou outra, nós estabelecemos uma família fortificada, uma família feliz, que mesmo sendo falha e com seus altos e baixos, sempre buscará Deus para a resolução dos seus problemas, mas conservará Deus para manter a sua felicidade. Então a resposta para a felicidade em uma casa é Deus, não tem outra coisa. É Jesus Cristo presente e a graça do Senhor sobre a nossa vida. Sobre a disciplina dos filhos, Jesus ele é o nosso exemplo. Ele faz e nos mostra como fazer. Os pais, para os filhos, também são exemplos. Exemplo de oração, exemplo de estudo sistemático e profundo das Escrituras, testemunho de piedade, de bondade, de esmolas, testemunho de união, de disciplina, de mansidão. E isso gera, de fato, nos filhos o caráter que a sociedade espera de alguém de bem e que Deus também espera. Por isso, os pais não podem de maneira alguma perder tempo quanto a isso, em mostrar para os filhos. Os filhos verem os pais orando de joelhos, adorando a Deus, sendo honesto no seu comércio, isso gerará e ele terá o prazer de dizer eu quero ser como meu pai, porque o pai ele é o grande herói do filho, até que ele descobre Jesus Cristo, que é perfeito e que ele precisa imitar Jesus e honrar o seu pai. É possível sim, porque a Bíblia diz ter felicidade dentro do lar. Basta cada um cumprir o seu papel e o nome do Senhor ser glorificado. Existe um exemplo muito bonito nas escrituras de educação, de pedagogia de Deus para a nação de Israel, que foi com Josué, no capítulo 4, do 20 ao 24, quando Deus pediu para levantar aquelas pedras. E para que serviriam aquelas pedras? Versículo 21 diz: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco no Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós até que passamos. Porque todos os povos da terra, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. O texto está mostrando uma revelação de Deus para o futuro. Quando eles notarem as pedras e perguntarem, tem que dizer, foi a ação de Deus. O que Deus fez por nós. É como se dissesse, vai fazer com vocês também. É poderoso para abrir mar e para abrir rio
diante da obediência do povo para que se cumpra as promessas de Deus. O ensino sobre obediência dentro do lar é muito importante. Os filhos precisam saber que quando eles desobedecem, eles sofrem. Eles ficam sem o jogo do videogame, sem o brinquedo, sem o passeio, sem ir para algum lugar, sem brincar no espaço que querem, porque é preciso obedecer. Aí terão sim os benefícios também da parte de Deus. Nosso terceiro e último tópico, bênçãos, pais e filhos, nos mostram as bênçãos superiores e soberanas, não tendo em vista as coisas daqui de baixo, mas as coisas de cima. O próprio texto de Isaías, também de Joel, profetiza para os filhos, para a posteridade, as bênçãos do Espírito Santo. A vontade de Deus sempre foi que o Espírito Santo estivesse no povo de Israel e que a bênção de Israel fosse para o mundo todo. Por isso que a profecia principal da Bíblia Sagrada para a nossa posteridade e família é a promessa da salvação. Todas essas promessas que nós estamos estudando depois da promessa da salvação está dentro da promessa da salvação. Então nós aguardamos e recebemos a promessa da salvação que nos dá o Espírito Santo como selo e também existem promessas de batismo no Espírito Santo, ou seja, dons espirituais para a igreja exercer a sua função dentro do reino. E os textos sagrados, eles deixam bem claro que quando nós passamos a instrução, passamos também a fé e a obediência, e o nosso lar, a nossa casa, tem que ser o local onde os filhos se sentem satisfeitos, felizes, protegidos, mas admoestados quanto à importância de temer a Deus, de fazer a sua vontade e receber de Deus o cumprimento das promessas por causa da obediência. Todo pai que ama o seu filho sempre vai falar sobre isso. Você aprende, vive e recebe as recompensas de Deus nesta vida e ainda assim no futuro. Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por ter chegado até o final aqui em mais uma das lições da Escola Bíblica Dominical. Peço perdão pela lição anterior por uma falha que houve no finalzinho do vídeo, onde nós perdemos um recorte do vídeo, onde teríamos ainda a conclusão e o vídeo foi recortado. Mas se você está assistindo até aqui, isso não aconteceu nesse, nós resolvemos o problema técnico. Deus abençoe grandemente. Semana que vem, nós iremos estudar a lição de número 10, a promessa de proteção divina. Iremos falar sobre proteção na semana que vem e eu lhe aguardo para nós estudarmos mais uma dessas lições tão gloriosas que, no meu ver, toda semana é um esboço de pregação verdadeira sobre as promessas de Deus contidas nas Sagradas Escrituras. Quero pedir a sua ajuda deixando o seu like, deixando aí embaixo o seu comentário e compartilhando para o máximo de pessoas possíveis para que o canal EBD, sim senhor, continue avançando para a glória de Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir.